Tudo bem, meus queridos alunos do sexto ano? Aqui professor Eduardo Paiva. Vamos continuar falando agora, ainda no capítulo 9, sobre fatores climáticos. Falar em fatores climáticos, essa semana tá fria, né, gente? Olha, o professor tá passando um aperto aqui, só não tá pior porque a gente tá só na sopinha, só no caldinho, tá? Cafezinho com leite quentinho. Eu adoro esse tempo, adoro esse tempo. Mas vamos à aula. Pega o seu livro aí, abre comigo aí na página 221. Dá um pause no vídeo. Pausou? Voltou. Página 221. A gente começa aqui no subtítulo Interferência dos fatores geográficos sobre o clima. E aí a gente vai ver a relação do planeta, né? A interação do planeta com o clima do planeta. O primeiro fator que relaciona aqui é a latitude. Você lembra o que é latitude? São aquelas linhas paralelas que cortam o globo, né? No sentido leste-oeste. Eles são até 90 graus, tanto a norte como a sul, sendo a sul negativo. Então você tem ali um exemplo, né, de paralelo, é o paralelo que divide a Terra ao meio, chamado de linha do Equador. Nós temos também a linha chamada de Trópico de Câncer, né, Trópico de Capricórnio, essas são as zonas intermediárias. E os círculos polares também são exemplos de linhas de latitude, tá? Mas nesse meio, tanto ao norte até o polo, né, como do meio da Terra, da linha do Equador até o Polo Sul, você tem várias linhas imaginárias, né? E aí, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente define? Através de graus. Ao norte sempre positivo, ao sul sempre negativo, tá? Dá uma olhada no vídeo de apoio, que ali o colega ali, o professor Silvestre, fez alguns desenhos bem bacanas e está explicando isso. E se mesmo assim tiver dúvida, você me chama aqui no celular que eu vou te explicar, tá bom? Que o nosso vídeo aqui é rapidinho, o professor tem um montão de coisa para explicar e às vezes nem tem o equipamento. Não tem, por exemplo, um quadro aqui em casa. Eu gostaria, vou providenciar isso. Um quadro aqui para poder ajudar vocês, mas hoje eu não tenho. Continuando aqui, a gente vai falar sobre altitude, e aí na altitude você tem duas coisas que ajudam a explicar, tá? Mas o básico que você precisa saber é o seguinte: quanto maior a altitude do terreno, menor vai ser a temperatura, tá? E a inversa, né, também é verdadeira. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. É por isso que aqui no Rio de Janeiro, apesar de estar muito próximo à cidade de São Paulo, né? Quando você olha o mapa ali, são regiões muito próximas. Mas aqui no Rio de Janeiro, nossa região aqui de Baixada, é muito mais quente do que a capital paulista, por exemplo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo está a uma altitude muito maior do que da nossa cidade. Quem já viajou daqui para São Paulo sabe o que é. A gente sobe a Serra das Araras. E quem, quando volta de São Paulo para cá, a gente desce a Serra das Araras. Então, é uma cidade mais alta, por isso o clima lá é mais ameno, né? A temperatura lá é mais baixa do que aqui. Massas de ar. O que são massas de ar? Tá? O nome já fala, tá? São grandes massas de ar que se deslocam pelo planeta todo. Quando elas saem das zonas frias, então são massas de ar fria. E quando elas saem das zonas quentes, formam massas de ar quente. E o encontro dessas massas, ou a mesma passagem delas por todo o planeta, fazem com que o planeta se mantenha, né, numa temperatura
normal. Isso ajuda a controlar a temperatura do planeta. Faz a circulação. Às vezes a massa de ar quente sai de um lugar quente e vai para um lugar frio, e a massa de ar frio vai do lugar frio para um lugar quente. E assim esse ar vai circulando no planeta e controlando a temperatura, tá? Correntes marítimas, muito parecido com as massas de ar, também circulam pelo planeta, saem de lugares quentes para lugares frios ou de lugares frios para lugares quentes, tá? Também ajuda a explicar diversos fatores, ocorrência de desertos, as chuvas aqui no Brasil e em outros lugares, tá? As massas de ar quente, elas são carregadas de umidade, tá? Enquanto as massas de ar frio, elas são normalmente um ar seco. Então, lugares onde existe a massa de ar fria, provavelmente você vai ter pouca pluviosidade, poucas chuvas. Em lugares onde passam massas de ar quente, você vai ter, o contrário, muitas chuvas, tá? E correntes marítimas, eu já acabei de explicar, ajudam a explicar isso também. Proximidade ou distância do mar. Você vai ter em áreas próximas ao mar, lógico, uma maior umidade, ajuda a explicar uma maior umidade do ar. E compensação, áreas distantes do mar, você vai ter o fenômeno chamado de continentalidade. Ou seja, você vai ter um ar mais quente e muito mais seco, esse ar proveniente do meio do continente em direção ao mar. E o contrário, quando acontece, né, o ar que vem do mar em direção ao continente, esse muito mais úmido, muito mais fresco. Vegetação, tá? Também ajuda a explicar um pouco, analisar a temperatura do planeta. Áreas mais verdes, você vai ter uma temperatura mais amena. Áreas com pouca vegetação, tanto por causa de desmatamento ou mesmo em áreas naturais, né? Áreas de deserto, a ausência de vegetação, lógico, vai aumentar a temperatura. A vegetação também é um fator controlador da temperatura e também fornece umidade para o ar, que ocasiona chuvas, tá? E é isso aí, nós temos a formação de vento e das brisas, está muito bem explicado pelo professor Silvestre no vídeo de apoio, tá bom? Você tem ali a situação da baixa temperatura, a troca de calor do mar com o continente, tá? Já expliquei anteriormente aqui como é que isso funciona, explicando a brisa marítima, que vem durante o dia, que é um ar mais frio e mais úmido em direção ao continente, e durante a noite, quando o mar está mais quente, você tem a friagem do continente mais seco em direção ao mar. Tá bom? E aí você tem sempre essa troca de calor constante entre mar e o continente. Gente, tá aí, tá? A explicação rápida, porque o nosso videozinho é curto. Eu espero que vocês entendam. Não entendeu? Professor, não entendi nada, eu tô lendo aqui. Chama o professor, manda pergunta aí que a gente vai ajudar. E agora eu quero que vocês façam os exercícios. Exercícios 1, né? Que aí tem o 1 tem pergunta A, B e C. Mas o exercício 2 vocês vão fazer no caderno, tá bom? E o exercício 3 até o exercício 6, vocês podem fazer no livro mesmo, tá? Estou aguardando aqui. Não esqueça de tirar aquela foto bacana. Cuidado para ver se a foto não está borrada. Procura um lugar iluminado, tá? Manda uma foto legal para o professor ver aí, tanto o seu caderno quanto o seu livro, para a gente pontuar aqui sua participação, tá bom? Beijo, abraço. Fiquem com Deus. Pensamento positivo, tudo vai dar certo. Tchau, até a próxima aula. E ó, me liga, me manda mensagem, a gente conversar aí um pouquinho.